pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34, para que você possa acompanhar conosco na sua Bíblia, para que você possa anotar e depois usar essa palavra no seu momento de oração pessoal. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Diz a palavra de Deus: Estava aí uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe o manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar a roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia se estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Senhor, tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas: quem me tocou? Jesus olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo, ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Não vou ficar só com vontade, não. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus em sua palavra. Deus maravilhoso, que continua a realizar a sua obra no meio de nós. Eu peço a você que me permita começar essa partilha da palavra com testemunhos, para que você entenda que isso não ficou no passado há 2000 anos atrás. É sempre nosso Senhor Jesus Cristo quem faz a sua obra, mas quis Ele se valer de pessoas. Então, não pare nas pessoas, não acredite que é esta ou aquela pessoa quem realiza a obra, mas o Senhor, que realiza através daqueles que lhe obedecem. Se você vai atribuir algum mérito a alguém, que seja o de obedecer ao que Jesus mandou, porque toda força de cura é dom, é graça, é poder de Deus. Nós tivemos, há algum tempo atrás, um aprofundamento online, ainda em dias de pandemia, um aprofundamento com o tema Os Dons Carismáticos do Espírito Santo. E na primeira pregação, eu tive a alegria de poder fazer aquela pregação. Eu tomava aquela palavra de Nosso Senhor, também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, nos versículos do 15 ao 18, em que o Senhor diz: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo.
quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. E eu dizia lá o que eu repito para você agora. Muitas e muitas e muitas vezes nós não vemos as pessoas se curarem pela oração, porque duvidando da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que a gente está desmentindo, né? Porque tem gente que pensa que duvidar é desmentir. Não. Duvidar é não acreditar. Duvidar é acreditar só da boca para fora, dizer, se Jesus falou, então é porque deve ser, né? Então não é. Se Jesus falou, então deve ser. Mas esse deve ser, eu não me envolvo, eu não me comprometo, eu não faço o que Ele mandou, porque de verdade eu não acredito. Eu não acredito que aquilo vai acontecer por força de uma simples oração. Eu não acredito que aquilo vai acontecer por meio de mim. Porque eu me ponho como um obstáculo, dizendo, Jesus falou, mas quem sou eu para que uma graça como essa aconteça através de mim? A gente deveria fazer uma outra pergunta, né? Quem sou eu para desobedecer ao que o Senhor me manda fazer? Olha quantas vezes pai, mãe, marido, mulher arrastam um filho, arrastam o cônjuge ao encontro de um padre, ao encontro de um pregador, ao encontro de um ministro de oração para poder pedir, ore pelo meu cônjuge que está enfermo, ore pelo meu filho enfermo, ore pelo meu pai, pela minha mãe enfermo, mas a pessoa não ousa em Deus colocar as mãos sobre aquele enfermo e pedir a cura dele. E porque não faz, aquela graça não acontece. Acontecem outras graças, mas aquela graça não acontece. Porque Deus estabeleceu um meio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo para que ela aconteça. Que meio é esse? Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. E não diz que é uma vez só. Diz que nós devemos orar pelos enfermos impondo-lhes as mãos. Quando? Sempre. Até que a graça da cura aconteça, ou até que Deus lhe dê no coração o descanso, o sossego, de que você não deve mais continuar a insistir naquela oração. E Deus nos dá esse discernimento, esse sentimento, essa compreensão, porque o nosso coração encontra paz e repousa. A gente percebe, a oração atingiu o seu fim, mesmo que aquela cura não se manifeste como nós desejamos. Então eu tinha explicado isso, e uma pessoa, uma mulher que estava fazendo, juntamente com a irmã dela, esse aprofundamento, se sentiu desafiada, porque o cunhado estava em coma. E ela dizia, realmente nós cremos em Deus, mas nunca oramos por Ele. E ela chamou a irmã para que fossem juntas, uma ao encontro do cunhado, a outra ao encontro do marido, para orar por aquele homem que estava em coma na UTI. E ela me contou para nós, isso foi testemunhado no aprofundamento, todo o passo a passo que ela fez, inspirada por Deus. Porque a pregação sobre o dom da cura, que também foi falado, foi a última pregação do encontro. Então, o que ela fez antes de receber todas aquelas orientações de como orar pela cura das pessoas. Inclusive, o testemunho dela abriu a pregação do dom de cura, porque parecia até que ela tinha visto, que ela tinha adivinhado o passo a passo dos ensinamentos, porque o que o Espírito Santo inspira na pregação não é diferente do que ele inspira no coração de quem o obedece. E o que ela contou? Que chegou lá com a irmã, disposta a impor as mãos sobre aquele homem, e quando ela foi começar a oração, um sentimento de indignidade tomou conta do coração dela, e ela viu que ela não era digna de rezar e de avançar na direção de um pedido de cura,
sabendo quem ela era e os pecados que tinha. O Espírito Santo a levou juntamente com a irmã a um bom momento de arrependimento, de pedido de perdão, de humildade diante de Deus. Ela disse que não dava para avançar na oração sem antes pedir perdão e pedir a Deus permissão para fazer o que elas iam fazer. Quando ela foi de novo rezar pelo cunhado, a mesma coisa aconteceu, mas de uma forma diferente. O Espírito Santo impediu que elas avançassem na oração sem antes pedirem perdão uma à outra e se perdoarem. Então elas que tinham acabado de pedir perdão a Deus pelos pecados, agora estavam pedindo perdão uma à outra, se reconciliando. E durante esse pedido de perdão, que já tinha virado ali uma cena, né, dentro da UTI, diante desse pedido de perdão, elas começaram também a pedir perdão para o cunhado em coma. E foram pedindo perdão pelas coisas que tinham acontecido, por as coisas que tinham sido faladas. E ela pedia e dizia para a irmã dela: peça também perdão ao seu marido. E daqui a pouco começaram a perdoar esse homem e dizer: eu te perdoo. E pontuando as situações, quando de repente do homem moribundo cai uma lágrima dos olhos. Uma pessoa que já estava ali num rumo de desengano. E no momento em que impõe as mãos sobre ele, aquele homem há muito tempo em coma, volta do coma. E é restabelecido por Deus. Esse testemunho chegou para nós. Porque às vezes nós pensamos que orar pela enfermidade de alguém é um privilégio de quem é santo, de quem há muito tempo está na caminhada, de um pregador, de um missionário, de um padre. Não, meu querido, é um privilégio de quem tem fé, de quem confia em Jesus, de quem sabe que esse poder não está em suas mãos, mas nas mãos de Deus. E quando a palavra do Senhor nos ensina a orar pelos enfermos, diz: estes milagres acompanharão aos que crerem, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Enfermo não é só doente, são os fracos também. A palavra enfermidade, ela abraça a fraqueza e a doença. Porque doente é doente, enfermo quer dizer desprovido de firmeza. Vem da palavra infirmitas. In é negação, firmitas é de firmeza. Quem é o enfermo? Aquele que não se sustenta mais. E tem pessoas que estão enfermas no corpo e tem pessoas que estão enfermas emocionalmente. Tem pessoas que estão enfermas mentalmente, psicologicamente, e que precisam da nossa oração. Que o Senhor lhes venha socorrer em suas fraquezas, como essa hemorroíça. Olha, ontem eu não estava com um carro no final do Sorrindo para a Vida, e eu fiz um percurso para minha casa a pé. E ali em frente ao hotel ali do Feijão, uma senhora me parou, uma jovem senhora me parou e disse assim: por favor, espera um pouquinho. Quem é você? Aí eu falei: sou eu, né? Qual é o seu nome? Falei: meu nome é Márcia. Ela falou: você mesmo. Ela não me conhecia da Canção Nova, não me conhecia do Sorrindo para a Vida. Ela não sabia quem eu era. Eu estava no hospital acompanhando a Rose, que tinha se machucado. E essa mulher estava em desespero por causa da sua filha acidentada. E eu via a angústia dela. E diante da angústia que ela estava enfrentando, eu não me permiti, por causa daqueles ditos respeitos humanos, né? Da nossa timidez, da nossa desculpa de não querer invadir a privacidade alheia, eu não me permiti, eu fui ao encontro dela. E naquela hora eu disse a ela o que Deus punha em meu coração. Eu disse: minha querida, nada vai acontecer com a sua filha, porque Nossa Senhora está cuidando dela.
Você rezou o que devia ser rezado, você pediu à Virgem Maria e a intercessão de Nossa Senhora alcançou para você essa graça. Isso consolou o coração dessa mãe, já tem anos isso. Ontem ela me encontrou e disse: todos esses anos eu esperei para agradecer você, mas eu não sabia quem você era. Agora eu aqui te vendo. Obrigado. A minha filha está bem. A minha oração foi escutada. E ali ela chorou. Porque quando a gente topa com a verdade, a gente sempre chora, meus queridos. Porque a verdade é boa, a verdade é libertadora, a verdade é Deus. Deus é a verdade. O demônio é a mentira. Quando uma pessoa sinceramente se coloca em oração e na sua oração encontra com Deus, não tem como ela não chorar. A gente chora na oração porque a oração nos abre para a graça. Olha, quando a gente se sente profundamente amado, a gente não chora. Sabe, tem abraço que é dado com tanto amor que tira lágrima da gente. Mas a gente também chora quando a gente topa com as nossas misérias. Sempre que nós nos encontramos com a verdade, a gente chora. E a verdade é o próprio Senhor, não tem verdade fora dele. Eu fui convidado para poder pregar no Espírito Santo. E eu estou contando essas coisas para você, para que você entenda a importância de deixar que Jesus faça por meio de você o que ele fez com essa hemorroíça. Conto essas duas outras situações e voltamos aqui à palavra de Deus. Fui pregar no Espírito Santo e estava na fila um casal. Era um encontro de casais, então na fila só tinha casais. E um deles, ao se aproximar, a esposa disse assim, ela não pediu oração. Ela disse: eu e o meu marido nos amamos muito. E o nosso sonho sempre foi ter filhos, mas nós não podemos. Não é possível para nós engravidar. Nós temos um impedimento e isso impossibilitou que a gente tenha filho. Era o que a gente tanto queria. Eu vi muita dor, vi tristeza nessas palavras. Vi no marido um constrangimento. Então eu pedi para que eles se aproximassem um pouquinho mais. Não é um ambiente que favorece muito quando você tem uma fila atrás, né? Mas o Senhor queria que fosse naquela hora que esta oração acontecesse. Até conto isso para você também, para você entender que não é fruto de um esforço para convencer a mente das pessoas, para induzir, não tem técnicas psicológicas para isso, porque o cara tinha que ser muito bom, hein? Para em um minutinho conseguir mudar, por meio de uma estrutura mental, uma condição física como essa. Tem que ser tão bom para fazer isso, tão bom que só pode ser Deus. Só Jesus para poder fazer. Então eu os trouxe para pertinho, pedi por ele a graça da fertilidade, pedi para ela a graça da fecundidade, orei por eles um pouquinho. E antes de terminar, o Senhor me deu uma palavra para ela, que eu repeti. Eu disse a ela: minha querida, a próxima vez que nós nos encontrarmos, você vai estar grávida. E eu imaginava que isso ia causar neles ali uma alegria, né? Porque é uma palavra, eu estava tomado de alegria com aquela palavra. Mas essa palavra trouxe mais constrangimento. Eu vi que eles se olharam, tinha gente na fila, eles saíram. Passado ali pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses, a minha esposa me manda uma mensagem, eu lá na minha sala no Davi, ela disse assim: meu amor, você se lembra quando nós estivemos lá no Espírito Santo e você orou por um casal? Eu falei: meu amor, eram muitos casais, eu não lembro. Falou: não, mas foi uma situação muito específica, muito particular. Eu falei: o que foi? Ela falou: Márcio, você disse para uma mulher que a próxima vez que vocês se encontrassem, que ela estaria grávida. Você disse para uma mulher cujo marido teve câncer na região genital
e que com os tratamentos foi levado à esterilidade. Meu amor, você teve coragem de dizer para uma pessoa estéril e para a mulher de um homem estéril que a próxima vez que vocês se encontrassem, ela estaria grávida. Eu comecei a me justificar. Falei, meu amor, mas eles não me falaram, eu não sabia, eles não me contaram. Ali não deu tempo. E ela insistindo, você falou com ela? Uma pessoa que não tinha possibilidades dessa gravidez. Você falou para ela que a próxima vez que vocês se encontrassem, ela estaria grávida? Eu falei, eu confessei o pecado, sabe, o crime. Eu falei, sim, meu amor, eu falei. Falei, pois é, pois a mulher está aqui, está grávida. E já está aí com 4 semanas, 6 semanas, eu não me lembro agora. E veio aqui para lhe dizer que naquele dia a graça de Deus aconteceu para ela. Louvado seja Deus por isso. Eu tive a oportunidade de encontrar essa mulher aqui na saída do Sorrindo para a Vida e abraçá-la. Fui para Cascavel, mais de ano depois, e estava contando esse testemunho. Quando um casal se aproximou com o mesmo problema, não de câncer, há 11 anos eles tentavam engravidar, já tinham feito todo tipo de procedimento artificial, fertilização in vitro, tudo o que a igreja permite, o que a igreja desaconselha, tudo eles tinham feito. Eles me contaram dessa forma e por fim eles haviam desistido. Mas diante do testemunho eles disseram, nós temos fé, nós temos fé. Nós cremos e queremos esta graça. Proclame sobre nós a mesma palavra. Orando por eles, proclamei esta palavra. E eles me disseram, com a graça de Deus, no nosso próximo encontro, nós estaremos aqui com a nossa filhinha. Aqueles que estavam em Cascavel, nesse retiro na paróquia Santo Antônio, escutaram, porque eu levei esse casal lá à frente para testemunhar. Depois de 11 anos, eles me apareceram lá com 6 meses de gravidez, com a Letícia na barriguinha. Você não tem ideia do poder de Deus que se manifesta por meio da oração, inclusive por meio de pessoas frágeis, pecadoras, miseráveis, como eu, como você. Não ponha limites ao poder de Deus, se desculpando na sua fraqueza. Obedeça a Deus e confie o resultado a Ele. Eu me senti muito mais livre quando eu entendi que a minha parte era rezar e não fazer acontecer. Quem faz acontecer é o Senhor. O semeador planta a semente no chão, mas não é ele quem faz a semente brotar. Mas o Criador que pôs a vida naquela semente. Orar pelas pessoas é semear a semente de Deus, é semear a semente do Espírito Santo. E nós podemos orar pelas pessoas enfermas e podemos orar pelas situações enfermas. Tem situações da vida da gente, meus queridos, que estão tomadas de enfermidade, de fraqueza, e muitas situações, inclusive, adoecidas. Eu peço ao Senhor que nos dê a fé dessa hemorroíça. Havia aí uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia, tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Os médicos tinham revirado essa mulher. Não só ela tinha gastado seu dinheiro, mas ela tinha sofrido com todo tipo de tratamento e tinha gastado tudo. A doença não só fez com que ela sofresse, a levou à pobreza. Ela perdeu tudo o que possuía e, em vez de melhorar, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, como você agora, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão, por detrás, e tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar a roupa dele, eu ficarei curada. Ela não se achava digna de encostar em Jesus. Ela tocou na roupa
que fé a desta mulher. E no momento em que, pela fé, ela tocou em Jesus, porque se engana quem pensa que ela tocou em Jesus com a mão. Ela tocou com a fé. Porque Jesus pergunta quem foi que me tocou, e os apóstolos ali, estarrecidos com aquela pergunta, tipo assim, tá faltando inteligência para o mestre, né? Senhor, a multidão te comprime, todo mundo te esbarra, te toca, te aperta, te agarra, te puxa, puxa a sua roupa, puxa o seu braço, pega na sua mão, e o Senhor pergunta quem me tocou. Porque tocar é diferente de esbarrar, sabe? A gente toca uma pessoa, não é só com a nossa mão. A gente toca uma pessoa quando a gente entra no seu coração. E aquela mulher estendeu muito mais do que o dedo da mão para tocar em Jesus. Ela estendeu o dedo da sua fé. E no momento em que ela tocou no Senhor, aconteceu exatamente aquilo que ela esperava. A sua hemorragia se estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. E Jesus percebeu que uma força tinha saído dele e olhava ao redor para ver quem o havia tocado. E a mulher tremendo de medo. Por que tremendo de medo? Porque uma mulher que estivesse menstruada não poderia sair em público, muito menos tocar em uma pessoa. Porque ela comunicaria, era essa a ideia que eles tinham, comunicaria uma impureza para aquela pessoa. Então, ela foi e tocou em Jesus, e o fluxo de sangue dela era pela vagina. A hemorragia dela era como uma menstruação que durante 12 anos não foi embora nem um dia. E ela tremendo de medo porque ela não sabia o que viria a partir daí, caiu de joelhos e contou toda a verdade ao Senhor. E Jesus disse a ela uma palavra que Ele quer dizer a você agora. Agora, filha, a tua fé te salvou. Filho, a tua fé te salvou. Fé, meu irmão. Tenha fé, minha querida. Quem tem fé, você sabe qual é a característica de quem tem fé? Continua avançando apesar de tudo. A gente sabe que uma pessoa tem fé quando ela não desiste. Caminha para frente. Entenda bem a minha palavra agora. Vai com Deus. Vai, levanta, avança, mas vai com Deus, vai com o Senhor. Não é hora para você desanimar, não é hora para você baixar a cabeça, não é hora de você entregar os pontos, porque quando nós já tentamos de tudo, quando nós fizemos tudo que está ao nosso alcance, quando todos os nossos recursos se esgotaram, ainda nos resta um recurso, e o mais poderoso de todos, nos resta rezar, e se nós rezamos, rezar ainda mais e com mais fé. Em vez de você deixar crescer o desânimo, aumenta a fé. Tem 2 fogos na sua vida que você pode alimentar. Escolha onde você vai colocar a madeira. Você pode alimentar a chama das suas preocupações, da sua perturbação, que queima como fogo, mas um fogo infernal. Você pode alimentar as chamas do desespero e do desânimo, ou você pode alimentar a chama da sua fé. Onde você quer investir? Nas suas desconfianças? Olhando para as suas possibilidades, para as suas inúmeras tentativas fracassadas, pelas fraquezas e muitas vezes maldades e crueldades das pessoas à sua volta? Ou você quer investir naquele que não trai, não mente e não engana? Aumentar a sua fé em Jesus e receber de nosso Senhor Jesus Cristo a mesma força que saiu dele para curar esta mulher. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre da tua doença. Fica livre da tua enfermidade, fica livre da tua perturbação.
Esse poder que saiu de nosso Senhor Jesus Cristo, esse mesmo poder Ele nos concedeu, é o Espírito Santo. Quem disse? Aquele que tem a chave nas mãos. Aquele que o Apocalipse diz que quando abre a porta ninguém pode fechar e quando fecha ninguém pode abrir. Ele disse, aquele que disse, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, estive morto, mas agora vivo para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, nos deu a força do seu Espírito Santo e quer nos conceder nesta manhã a mesma força, o mesmo poder que levantou esta mulher da sua enfermidade. Só que existe um jeito para nós fazermos isso, até de impormos as mãos sobre os enfermos, é tudo fazer no poder do Espírito Santo. Sabe, é deslocar o eixo deste mundo para o divino. É entender que o nosso natural, o nosso mundo natural, ele está imerso no sobrenatural. E enfrentar as coisas e as situações e até pessoas a partir de Deus e não sem Ele. Não para, quando eu digo enfrentar, não para destruir, não para fazer o mal, não para subjugar as pessoas, não. O poder de Deus não é para isso. O poder de Deus é para nos tornar expressão da misericórdia de Deus. Você não sabe como consolou meu coração essa mulher que eu encontrei ontem. E eu fui pensando comigo mesmo, nossa, quem diria, né? Aquele molequinho tímido, morto de vergonha, que mal falava, que jamais abordaria uma pessoa estranha, por causa do seu amor, por causa de ter se apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é capaz de ir lá e abordar uma pessoa desconhecida para dizer para ela que Deus está agindo na vida dela e está atendendo a sua oração. Eu falei, feliz coragem que só o Espírito Santo podia me dar, porque a meu respeito podem dizer aqueles que me conheceram, quem te viu, quem te vê. E que a seu respeito, a partir do momento que você tenha o seu encontro pessoal com Jesus, ou teve o seu encontro pessoal com Jesus, que te olhem e digam, quem te viu, quem te vê. Maravilhosa transformação que o Senhor faz na vida da gente. Esses milagres acompanharão os que crerem, a palavra do Senhor, acompanharão aos que crerem. Acompanharão a quem? Aos que crerem. Aos que crerem. Acompanharão aos que crerem. O Senhor não disse que você tem que ser perfeito para que isso acompanhe você. Diz que você tem que ter fé. Tem que confiar na palavra dele. Gente, não fique se condenando se você tem dificuldade de acreditar, como eu tive e às vezes tenho. Porque a fé é um crescimento, é uma conquista todos os dias. Todos os dias a gente cresce na fé. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo vive da fé. A fé passa a ser a nossa vida. Vive da fé como? Um passo de cada vez. Todos os dias, o homem de Deus, a mulher de Deus, avança de fé em fé. Você sabe como é que a gente vive a nossa vida? Não só de pão, a gente vive de fé em fé. Uma fé para cada dia, uma fé de cada vez. Então, isso quer dizer que a fé de hoje precisa ser maior do que a de ontem. Isso revela que a nossa fé é fraquinha e ela vai crescendo. Significa que ontem faltava uma medida de fé. Então, para você se consolar e eu também, entenda que um apóstolo que viveu com Jesus, que viu Lázaro sair do sepulcro, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que o viu caminhar sobre as águas, que o viu multiplicar os pães e os peixes, que o viu transformar água em vinho. Um desses apóstolos, ao ouvir que Jesus havia ressuscitado, foi demais para ele. Tomé não podia acreditar. Quando contaram, ele disse, eu não acredito, para eu acreditar, tenho que fazer igual hemorroísta, eu vou ter que enfiar o dedo na chaga dele. Eu vou ter que pegar o meu punho fechado e enfiar do lado dele, porque o que vocês estão me dizendo é impossível demais. Era impossível demais. Então ele exigiu ver para crer. Ele quis tocar. Só que o dia que Jesus apareceu para ele,
quando todos estavam reunidos, Jesus se dirigiu particularmente a Tomé e disse: vem, Tomé, põe o teu dedo aqui. Levantou a túnica e disse: você não queria enfiar o seu punho aqui do lado? Aproveita, pode fazer agora. Naquela hora, Tomé tocou e caiu de joelhos, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz, não é uma condenação, é uma declaração maravilhosa, linda para mim e para você nesta manhã. Jesus vira para ele e diz: tu creste porque viste. Felizes aqueles que crerem sem ter visto. O que Jesus estava dizendo para Tomé: existe uma maneira mais feliz de tocar em Deus do que com as mãos. É pela fé. Jesus diz que existe uma maneira melhor de tocar do que com o dedo. Você que sempre quis dar um abraço em nosso Senhor, você que disse: nossa, como seria bom, eu queria tanto beijar a face de nosso Senhor Jesus Cristo. O beijo que Deus quer de você vai para além do beijo que você pode dar com os seus lábios. É com os lábios da sua fé. E para você que acha que essa realidade ficou muito distante no passado, eu gostaria de te dizer, a você que é católico e a você que não é católico, mas é cristão, temente a Deus, ama nosso Senhor, dos sacramentos continua saindo como que do manto de Jesus. Aquela força capaz de curar. Aquela força, Jesus disse: saiu de mim uma força e entrou na hemorroíça. Essa mesma força entrou em Tomé. Tomé levou um choque porque das chagas de Jesus saiu o poder. Por isso lá em casa nós temos o crucifixo espalhado pela nossa casa, não adoramos imagens, não idolatramos a madeira, a pedra, o gesso, mas aquele crucifixo está lá para me lembrar que das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo continua emanando poder salvador. Por isso que nós católicos, nós evangélicos, porque também somos do Evangelho, nós oramos pelas chagas de Cristo. Nós pedimos a libertação pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de suas chagas sai poder. Do sacramento sempre sai a força divina. Põe as mãos sobre o seu coração um pouquinho, feche os seus olhos, se você puder. A Eucaristia e a Palavra de Deus nos curam. Eu teria muitos outros testemunhos a contar para você, inclusive de curas que aconteceram diante do Santíssimo Sacramento. Alguns até nesse momento estão se lembrando de testemunhos que eu contei aqui, dos nossos acampamentos de oração, do Santíssimo Sacramento tocando pessoas aqui presentes, longe, pessoas sendo curadas de males incuráveis pelo poder da Eucaristia. A Palavra de Deus e a Eucaristia nos curam. E elas duas juntas nos mantêm pela fé num perene batismo no Espírito Santo. A Palavra de Deus e a Eucaristia nos mantém mergulhado no Espírito Santo, nos mantém no mundo de Deus, nos mantém dentro das realidades espirituais. A Palavra de Deus e a Eucaristia descortinam para nós o sobrenatural e derramam sobre nós o Espírito Santo. Aqueles que querem este Espírito Santo nesta manhã, depois de ter ouvido a Palavra de Deus, digam com a sua boca: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você quer? Então diga: Senhor, eu quero o Teu Espírito sobre mim. O Espírito Santo vem aonde Ele é amado, aonde Ele é invocado, aonde Ele é esperado. Se você pode abrir os seus braços, abrir as suas mãos, como quem quer receber, entenda que o Espírito Santo vem aonde Ele é amado, aonde Ele é invocado, aonde Ele é esperado, com amor. Invoque o Espírito Santo agora e diga: vem sobre mim, ó força de Deus. Divino Espírito de Deus que tocou aquela mulher e curou a sua hemorragia, vem curar-me agora. Divino Espírito de Deus que curou a enfermidade espiritual de Tomé,
A falta de fé é uma doença espiritual. Divino Espírito Santo, vem curar a minha fraqueza na fé, a minha fezinha fraca, a minha fé doente. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre nós. Levanta-me, Senhor, ergue-me. Você que se sentia fraco, abrindo seus braços, diga: vem, ó força de Deus, vem força de quem não tinha mais força. Vem sobre mim, Senhor, levanta-me. A enfermidade daquela mulher era antiga, 12 anos, ela arrastava consigo aquele mal, mas em teu nome, Senhor, ela foi libertada e curada. Senhor, não há mal antigo, por mais enraizado que seja, que pela força do teu Espírito Santo não possa ser arrancado e destruído. Liberta-me, Senhor Jesus. Toca-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Dá-me o teu Espírito Santo, Senhor Jesus.